Boa noite, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à minha casa para tomarmos juntos esse cafezinho com o Zé, esse cafezinho gostoso, esse cafezinho informal, de bate-papo, mas bate-papo com conteúdo. É um prazer imenso estar aqui novamente falando com vocês. Aliás, é um prazer dobrado poder ver vocês. Primeiro prazer pela presença de estar aqui com vocês. Segundo prazer por poder enxergá-los, né? Enxergar os nomes, enxergar as pessoas, enxergar esse mundo maravilhoso. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Quinta-feira, 19 horas, 18 minutos, horário de Brasília, no seu Instagram, no @iacoaching, Café com o Zé, e reprise às 9 da noite no canal do YouTube Iacoaching, Iacoaching. Eu sou Zé Carlos, especialista em programação neurolinguística, psicologia positiva, coaching e estratégias para a vida, carreira e negócios. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui. É um prazer imenso retomarmos aqui o nosso cafezinho das noites de terça, das noites de quintas, às 19h15. Depois de 2 semanas e meia longe de vocês, longe dessa live, eu já estava sentindo falta. Agradeço inclusive os comentários das pessoas que já estavam sentindo falta desse nosso bate-papo. Realmente esse feedback, essa energia, esse retorno que vocês dão para mim é que me dá energia para que eu possa continuar essa missão de ajudar o maior número possível de pessoas com esse conhecimento de alta tecnologia em desenvolvimento pessoal, mental e profissional, aqui, de graça, na minha casa e na casa de vocês. Muito obrigado também por me receberem aí dentro da casa de vocês. Valeu mesmo, muito obrigado. Boa noite, Leila, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Karina. Boa noite. Vamos lá, Leila, vai falando que já passou aqui. Eu não consegui ver todos que entraram aqui. Otávio. Oi, Tavinho, que saudade, meu querido. Boa noite, beijo no teu coração. Muito obrigado por estar aí. Hoje vai ser muito legal a gente retomar nosso bate-papo aqui, nosso cafezinho da noite. Você, se não quiser tomar o cafezinho, toma uma aguinha, toma um suquinho. Aliás, aqui, saúde, pessoal. Adoro essa bebida maravilhosa. Leila, fala quem mais que tá aí. Elisângela. Boa noite, Elisângela. Ana Cláudia. Oi, Ana Cláudia. Cassiane Souza. Cassiane Souza, seja muito bem-vinda. Fabiano. Fabiano, meu caro, tudo bem contigo? Vamos lá. Estela. Oi, Estela. Daniel. Daniel, seja muito bem-vindo. Mara. Oi, Mara, tudo bem contigo? Finalmente estamos de volta aqui, retomando nosso cafezinho, retomando em doses homeopáticas aqui os nossos trabalhos. Já vamos falar disso, mas antes, como eu gosto sempre de começar o nosso café aqui, falando como essa bebida extremamente energética, saudável, fantástica, saborosa, foi vítima durante muito tempo de pseudociência, ou seja, daquela ciência mentirosa, daquela ciência inventiva, que nós estamos vivendo muito no momento, inclusive, né? A tal das fake news ou notícias mentirosas, trazendo para o nosso português. O café sempre foi vítima aí, assim como o ovo, o abacate em outros tempos, né? Diziam que o café dava problema gástrico, que não deixava dormir, que causava problema cardíaco. E veja só, o que se tem realmente de pesquisas com base científica é de que o café é um forte aliado na luta contra o câncer, é um forte aliado na prevenção do Alzheimer, da depressão, do diabetes e previne diversos tipos de cardiopatias.
além de ser uma deliciosa bebida, com diversos sabores, diversos aromas, diversas texturas, consistências, é uma forte ancoragem emocional, porque lembra do encontro com os amigos, daquele bate-papo gostoso, lembra do cafezinho da avó, da mãe, traz aquele aconchego, aquela aproximação, aquele conforto, até nos estimula a nos inspirarmos em determinadas situações, sem contar que é uma bebida energética que acelera o metabolismo e olha aí, né, principalmente a mulherada que está sempre muito preocupada em eliminar pesos, o café também emagrece, controla a ansiedade, traz sensação de bem-estar, ajuda na digestão e, por ser um forte antioxidante, também traz rejuvenescimento. 4 a 6 xícaras dessa daqui por dia é a dose ao longo da vida, ideal para você também ter todos esses benefícios que eu acabo de dizer. Então, pode tomar o cafezinho sossegado, ele fica 3 horas apenas no metabolismo. Se você quer dormir às 10, pode tomar até às 7 da noite, que quando for 10, ele já não está mais no seu metabolismo e você vai dormir de maneira sossegada, tranquilo, pode acreditar. E venha tomar um café comigo. Em breve estarei de volta nos atendimentos presenciais no meu escritório aqui no centro de Piracicaba e aí venham todos vocês, eu quero receber cada um de vocês com muito carinho, com um cafezinho bem gostoso aqui no meu escritório. Se Deus quiser, logo logo estaremos livres dessa pandemia. Tudo bem com vocês, pessoal? Por favor, vão colocando aí de onde vocês são, que cidade vocês estão, o nome de vocês. Vão colocando aí se sentiram falta do café com o Zé. Todo esse feedback é muito importante para que eu continue nessa missão de ajudar ao maior número possível de pessoas. E hoje o nosso café com o Zé, um café filosófico, como eu sempre digo, é um bate-papo gostoso e informal, mas que traz conteúdo, traz conhecimento, traz crescimento, traz evolução. Né? Passamos para o próximo nível e hoje nós vamos nos basear numa frase de um filósofo grego estoico chamado Epicteto. Epicteto, filósofo grego estoico, ele foi escravo em Roma no ano de 138, século II DC, depois de Cristo. A frase de Epicteto é a seguinte: se o problema tem solução, não precisa se preocupar. Se o problema não tem solução, não adianta se preocupar. Olhem só, né? Nós vivemos uma era, a era da ansiedade, a era da preocupação, a era dos psicotrópicos, a era das fugas, né? Para os psicotrópicos lícitos e ilícitos, para a comida, para o sexo, para tudo em demasia como fuga. E por que isso? Em função da correria do dia a dia, em função dessa preocupação exacerbada, nós acabamos fugindo em vícios, o chocolate e tudo mais. Tudo é muito bom, o chocolate é bom, comida é bom, né? O sexo é bom, mas tudo de maneira dosada. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão fugindo para psicotrópicos e outros comportamentos em decorrência dessa preocupação exacerbada. Tem gente que se preocupa com medo de se preocupar. É simples dizer, mas não é fácil aplicar, colocar em prática. Como eu sempre digo, é simples, mas não é fácil. Mas hoje vamos filosofar bastante sobre isso e, quem sabe, consigamos encontrar várias maneiras de como não nos preocuparmos tanto, porque não é possível não haver nenhum tipo de preocupação na vida, mas como não nos preocuparmos tanto? A neurociência estudou muito sobre isso, né? E chegou à conclusão de que 90% das nossas preocupações diárias, elas não se consolidam, elas não acontecem. E tem mais, 85 a 90% desses 90% das preocupações, elas são recorrentes. São preocupações que nós já tivemos ontem, anteontem, mês passado, semestre passado, ano passado, temos a vida toda
e vamos repetindo pensamentos de preocupação, gerando ansiedade, gerando cortisol, gerando adrenalina e impedindo que nós aproveitemos o presente momento, o foco presente. Vamos filosofar bastante sobre isso. Antes de mais nada, né, pessoal, digam, vocês gostaram do tema do nosso café de hoje? Vai ser um assunto legal? Vocês estão a fim de discutir esse assunto? E mais, como eu sempre peço, né? Mandem o convite para os amigos, tá? Aqui embaixo no Instagram nós temos aquele aviãozinho, aquela asinha delta. Se você clicar ali, vai aparecer uma lista de todos os seus contatos. Ajuda a gente aqui, manda para 12, 15, 20 contatos, o maior número possível de contatos, faz o convite, porque o Instagram, ele faz alguns convites, mas ele é muito reduzido, né? Como eu sempre digo, o algoritmo do Instagram, ele é muito preguiçoso. Então, eu preciso da tua ajuda, da tua força, para que me alimente de desejo, de vontade, de energia, de continuar levando ao maior número possível de pessoas esse conhecimento sofisticado. Quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês. Aliás, vocês são a razão desse programa existir. Se vocês não tivessem aí, esse programa não existiria, o meu trabalho não existiria, não teria o menor sentido, tá? Sejam todos muito bem-vindos, né? É um prazer imenso e, como eu disse no começo, gosto de repetir, dobrado em vê-los, né? Primeiro, pela presença de vocês e segundo, por poder ver, porque eu quero agradecer aqui todas as orações, mensagens, energias, vibrações, todos os bons pensamentos, os recados bacanas que muitos me mandaram ao longo dessas 2, 3 semanas, onde eu estava aí convalescendo de mais um tratamento. Eu quero agradecer todo esse carinho, toda essa generosidade de vocês se preocuparem comigo e mandar toda essa energia positiva. Tudo isso é muito importante e com certeza vem contribuindo positivamente para a minha recuperação. Eu sou muito, muito, muito grato por tudo isso, agradeço a todos vocês. Para quem não sabe, nos 4, 5 últimas semanas passei por mais 2 procedimentos cirúrgicos e isso me fez ficar um pouco afastado aqui do Café com o Zé, afastado um pouco dos atendimentos individualizados. Então eu peço desculpa ao internauta, ao aluno, ao amigo, ao familiar, ao meu cliente que está aí me acompanhando. Alguns eu ainda não consegui receber nesse momento em que eu estou retomando as atividades, mas calma, vou atender a todos, tenham calma. O médico pediu para eu ir em doses homeopáticas, eu estou indo em doses homeopáticas, mas vou atender a todos, tenham calma e todos terão suas respostas, todos serão atendidos. Infelizmente aconteceu, mas o importante é que já estou me recuperando, estou bem, graças a essa vibração positiva de todos vocês. Então, colaborem comigo, colaborem com esse trabalho e comentem tudo isso, comentem essa live, curtam, compartilhem, convidem os amigos. Depois vocês entram lá no meu canal do YouTube, daqui 1 hora depois que termina a live, ao vivo, né? 1 hora depois tem a reprise na íntegra no IA Coaching, canal do YouTube, ou simplesmente colocando o meu nome você encontra, José Carlos Adamoli Júnior. E lá você vai ter também. Então, vai lá, deixa o like, dá uma comentada, compartilha, se inscreve, né? Me segue aí no Instagram, também se inscreve no canal do YouTube, porque tudo isso dá força para esse nosso trabalho continuar de maneira persistente, disciplinada e sempre com muito conteúdo. E venham participar. Já disse a vocês, depois dessa pandemia, venham me conhecer, venham tomar um café comigo no meu escritório e quem quiser participar aqui ao vivo, está falando de qualquer assunto, fazendo propaganda do seu trabalho, pode aproveitar esse canal, né? Faz propaganda do seu trabalho, vem falar comigo, se tiver dúvida, joga a dúvida, participem, porque isso aqui também não é palestra, não é podcast, né? Não é nem live, isso aqui é um cafezinho, né? É um cafezinho, aliás, né? Cafezinho. Isso aqui é só um cafezinho com os amigos, onde nós trocamos muito conhecimento e muito conteúdo. Quero passar também nas mensagens, antes de começarmos a discutir mais profundamente, filosoficamente, o tema de hoje, da reflexão de hoje.
eu quero passar também todo o meu sentimento, a minha tristeza para a família do Virgílio Jair Presoto, né, tio da Leila, que veio a falecer na noite de ontem, ou melhor, na tarde de ontem, foi sepultado hoje pela manhã. Lamento muito, quero externar aqui meus sentimentos, minha tristeza pela dor da família, pela passagem aí do Jair Presoto, né? Então a Karina, que está aí nos assistindo, a Graziella, o Júnior, o Matheus, que são os filhos do Jair, né? Do tio Jair da Leila, meus sentimentos, compartilho aqui com vocês os meus sentimentos, eu entendo a dor que vocês estão vivendo nesse momento, mas eu quero lembrar a vocês que o universo é sábio. Deus criou tudo. Para quem não acredita em Deus, o universo, a energia criadora, a energia vital, a energia da vida, chame como quiser, mas o universo, ele é inteligente, ele é sábio, ele é equilibrado, e até mesmo em laboratórios de física quântica, para os ateus, para quem não acredita, já está comprovado essa energia criadora, essa energia superior, e que também não existe um único universo, existem muitos universos paralelos, comprovando que existe a passagem de um universo para outro, ou seja, nós saímos dessa dimensão e vamos para outras dimensões. Então, o Jair, eu sei que não é fácil, mas o Jair, ele mudou de endereço cósmico, agora ele foi para uma outra dimensão, mas a energia vital dele continua existindo. Acreditem em Deus ou acreditem na ciência, de qualquer forma, ambos, de mãos dadas, acreditam que essa energia de vida migra para uma outra dimensão. Porque no mundo, no universo, nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. E todos nós fazemos parte da mesma energia criadora e estamos num processo evolutivo onde passaremos por várias dimensões e o Jair agora está em outra dimensão. Como o universo é equilibrado, aliás, essa é uma das leis universais, a lei do equilíbrio, não é verdade? O quente só existe porque existe o frio, a luz só existe porque existem as trevas, o dentro só existe porque existe o fora, o em cima só existe porque existe o embaixo, o bem só existe porque existe o mal. Então, essa lei dos opostos, do contraditório, que é a lei do equilíbrio, se o universo fez dessa forma, onde nós sentimos esse luto, sentimos essa perda quando um ente querido, uma pessoa muito querida, vai embora para outra dimensão, se nós temos essa dor, o universo também nos dá elementos para nos consolar, para nos carregar nesse momento de dificuldade. Você acredite na tua fé, na tua religião, nos anjos, nos santos, em Deus, Jesus, Espírito Santo, ou na energia, no equilíbrio da energia criadora, acredita em Buda, mas se existe esse luto, também existe a outra energia que virá das profundezas do nosso ser, lá do âmago do nosso ser ou da profundeza da nossa mente subconsciente, a energia que consola, que dá força e faz com que nós continuemos essa nossa jornada de crescer e servir. Nunca podemos esquecer que todos os estudos religiosos mostram que nós viemos aqui para crescer e servir ao maior número possível de pessoas. Deixa eu ver que tem um recadinho aqui. É o Evangelho de hoje. Eu preciso dar uma olhada aqui. A Leila está me passando que ela viu o Evangelho de hoje, que é o Lucas 15:13, que é justamente aquela passagem do pedi e dar-se-vos-á, procurai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Nesse momento vale a pena bater na tua fé, bater na porta da tua fé e pedir fé, pedir força, pedir orientação, pedir sabedoria, tá? Pede que você recebe, é a lei do equilíbrio, é a lei universal. Então, infelizmente, temos que passar essa dor,
mas através dessa energia do equilíbrio universal, nós conseguimos superar esses momentos e o importante é que nós guardemos em nosso coração, né? Coração é uma metáfora, que guardemos na nossa mente emocional apenas boas lembranças da pessoa que agora foi para outra dimensão, que pratiquemos o perdão, que guardemos as boas lembranças, que agradeçamos os momentos em que vivemos juntos e principalmente os filhos, que agradeçam bastante, pois ele, juntamente com a mãe de vocês, são também responsáveis de você existir. Então todos têm muitos motivos para agradecer essa pessoa que agora segue uma nova jornada e continua no crescer e servir com certeza, independentemente da religião ou da fé que você tenha. Essa força que consola, apoia e realmente nos reorienta nesses momentos difíceis. Eu também vivi agora, para quem me conhece, acabei de falar há pouco, momentos difíceis agora nas últimas semanas, onde fiz 2 cirurgias, completando 22 procedimentos cirúrgicos em meus olhos ao longo da minha vida. Mas de onde vamos tirar energia para superar todas essas adversidades e todos esses momentos críticos da vida? Essa energia justamente é a energia da fé, né? A fé é necessária para o ser humano, seja a fé em você, a fé no cosmos, na energia criadora, em Deus, em Buda, não importa, mas a fé é a base de tudo, é o ponto inicial, é o elixir da vida, é o começo de tudo, é ela que joga uma torrente de energia no nosso metabolismo e nos ajuda, nos consola e nos empurra para frente. De alguma forma, as coisas acabam se resolvendo, porque o universo ele é equilibrado. Muito bem, continuando aqui agora o nosso café filosófico, vamos falar das questões da preocupação, porque mais uma vez em minha vida, me tomando como exemplo, eu tive que colocar em prática o controle da pré-ocupação, ou seja, ocupar-se com aquilo que não aconteceu ainda, ocupar-se com aquilo que não está acontecendo. Em momentos de tratamento, em momentos de dificuldade, seja financeira, seja no relacionamento, seja de saúde, nos momentos de dificuldade, nós costumamos soltar a imaginação e ao invés de nos ocuparmos com o que está acontecendo no momento presente, passamos a nos ocupar do que poderá vir. Então começa o IC. E se acontecer isso? Aí fica pensando nessa linha. E se acontecer aquele outro? Daí fica pensando na outra linha. E se acontecer aquele outro? Fica pensando na outra linha. E a pessoa vai criando um labirinto, um emaranhado de caminhos, de alternativas ilusórios, porque pode ser que não aconteça nenhum deles, ou pode ser que aconteça um deles, mas você vai pensar em 200 possibilidades ou mais, e aí, para quê? Para se preocupar, para se ocupar de verdade com uma, e você não sabe qual delas. Então, é simples, mas não é fácil. Diminuir a ansiedade é não se preocupar, não ocupar-se previamente com coisas que ainda não aconteceram. Então, se você vive no momento presente, um luto, seja qual for, de relacionamento ou da passagem de um ente querido, como aconteceu agora, né, com o Jair. Se você vive um problema de saúde, se você vive um problema financeiro, se você vive um problema de relacionamento, seja com o sócio, com o cônjuge, não importa. Não se preocupe, treine, isso é treinamento. Não se preocupe com o que possa vir. Se ocupe com aquilo que está acontecendo no momento e assuma o comando. Pergunte-se sempre o que é que eu posso fazer nesse momento para buscar uma alternativa para esse problema. Uma alternativa que resolva, ou que, se não possa resolver, ao menos minimize o impacto dessa situação em minha vida. Então, assumindo o comando, fazendo uma pergunta que te põe em ação
e não uma pergunta que te tira da ação, que te deprime, que te põe para baixo, como por exemplo, por que é que isso tinha que acontecer comigo? Por que de novo eu vou ter que fazer a 22ª cirurgia, sendo que eu sou um cara que só faço bem para as pessoas? Então, esse tipo de pergunta nos põe para baixo, tá? Nós temos que controlar, e isso é treino, não tem regra, é treino, é treino. Cada um vai buscar dentro da tua mente a melhor maneira de fazer. Mas temos que nos ocupar com o momento presente. Então, o que é que eu posso fazer agora? No meu caso, tratamento de saúde, eu tive que buscar muito conhecimento, eu tive que buscar outros médicos, eu tive que buscar esclarecimento, eu tive que buscar alternativas. Mas sai a luta. Não posso ficar pensando, e se não der certo? E se acontecer tal coisa? E se acontecer outra coisa? E se não enxergar mais? Se eu começar a pensar assim, isso me põe para baixo e eu não saio do lugar e muito provavelmente o resultado não será satisfatório. O mesmo para o relacionamento, o mesmo para o dinheiro. Temos que treinar a pergunta que põe ação para resolver. O que é que eu posso fazer para diminuir o impacto desse problema na minha vida nesse momento? Que tipo de conhecimento eu preciso adquirir? Qual é o conhecimento que, se eu tivesse, diminuiria esse impacto na minha vida? Qual é o contato que, se eu tivesse, me ajudaria a resolver esse problema? Quem mais pode me ajudar a minimizar esse problema em minha vida? Essas perguntas são perguntas que colocam em ação. Por exemplo, se eu pegar uma caneta e disser a você assim, segura um pouquinho para mim, essa pergunta com certeza vai te colocar em ação. Imediatamente você vai pegar a caneta e vai falar, ok, eu seguro, sem problema nenhum, né? Então, essa pergunta é uma pergunta que põe em ação, tá? Agora, só dizer que eu tenho uma caneta, não sei o que fazer com ela, eu tenho que pegar outra coisa e não sei onde eu vou pôr ela, isso não põe em ação, tá? É um exemplozinho bem banal, mas para vocês entenderem a diferença das questões que não põem em ação e das questões internas, das perguntas internas, que nos coloca em ação, para que possamos praticar a não nos preocuparmos com aquilo que possa vir a acontecer, porque muito provavelmente, de acordo com a neurociência, 90% não acontece. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Se fizer sentido, manda um sim aí, só para eu saber se vocês estão entendendo, se está sendo legal, se está fazendo sentido. Manda um coraçãozinho, manda um sim, manda um joinha, manda também sugestão de outros temas, manda complemento do que eu estou falando, manda perguntas, fiquem bem à vontade, porque isso aqui é um cafezinho, é um bate-papo com você, meu amigo, meu cliente, internauta, familiar, aluno. É um prazer, né, tomar esse cafezinho com você. Então, associado a esse não nos preocuparmos, uma coisa que ajuda bastante a não nos preocuparmos é o sentimento de gratidão. As pessoas hoje em dia, em função dessa velocidade que a gente está vivendo, né? Já falamos disso em outros cafés, até mesmo na Maratona da Prosperidade, a gente está vivendo numa velocidade muito louca, né? Existe um tsunami de informações através de televisão, rádio, jornais, revistas, internets, redes sociais, e-mail, tanta informação que vai caindo, e as pessoas, elas não estão mais vivendo, elas estão sobrevivendo. Ou seja, acorda cedo, corre, repete no automático tudo que fez ontem, tudo igualzinho, né? Corre pelo mesmo caminho para o trabalho, trabalha do mesmo jeito, volta no mesmo caminho, almoça, faz tudo a mesma coisa em casa, repete tudo igualzinho, volta para o trabalho, volta para casa, janta, conversa com alguém, vai dormir, acorda cedo e repete tudo de novo. Isso não é viver, isso é sobreviver. Porque o mundo está muito veloz, está complexo, está incerto, internet, agora a era digital, são esses transportes, né? Em 6 horas a gente consegue estar em qualquer lugar do mundo e a gente acaba soltando no automático e para de pensar. E as pessoas começam a cada vez mais querer ter coisas, querer ter, e vão se motivando, ou melhor, pensam que estão se motivando com o ter.
Mas o ter, o adquirir, só o ter pelo ter, aquele ter no automático, ele de fato não é uma motivação, ele de fato não é um crescimento, ele é apenas um estímulo, ele é apenas uma euforia. A pessoa compra um carro novo, se diverte 30 dias com esse carro novo, depois é só mais um carro para levar para o trabalho. Compra um celular novo, é legal, até que aprenda onde estão todas as funções, mostra para todo mundo que você tem o último modelo da Apple, tá? Acabou a graça, daqui a pouco sai um novo modelo e você já ficou frustrado. Então, essa velocidade, as pessoas criam listas imensas de desejos para o Papai Noel, desejos para o ano que vem, sabe aquela lista? Eu quero aquele curso, eu quero aquela viagem, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero aquele apartamento, eu quero aquela mulher, eu quero aquele homem, eu quero aquele monte de coisas, achando que vão ser felizes só com listas imensas de ter, dream lists, né? Listas de sonhos e ter e conquista, e daqui a pouco perdeu a graça e precisa conquistar mais. As pessoas não estão parando para pensar e não estão entendendo que tudo isso está gerando muita ansiedade e está gerando essa preocupação que Epicteto, já no século II, dizia, e é tão verdadeiro no momento presente. Quanto mais a pessoa tem, mais preocupações ela arruma para a cabeça. E mais infeliz, estressada, ansiosa e medrosa ela começa a ser. Né? Medo da relação, medo do dinheiro, medo de perder, medo da viagem, medo de avião. Né? Estamos vivendo a era de muitos medos. Tem gente que tem medo de ter medo, tem gente que tem medo de sair de casa. Né? Não é verdade? Estamos na era aí também do medo. Mas por quê? Porque as pessoas estão criando listas e listas de ter e esquecem que para você ter uma vida feliz, existe uma maneira neurologicamente para obter. Não é só tendo coisas materiais, não é só vivenciando momentos materiais. Para nós conseguirmos essa vida boa, essa vida gostosa, essa vida saudável, harmônica, feliz, há necessidade de uma outra lista. Precisamos, o que é o neurologicamente correto? É usar o funcionamento neurológico do nosso cérebro, né? Usar a neurologia do nosso cérebro, usar os recursos cerebrais que nós temos em favor da nossa vida boa. As pessoas, infelizmente, né, essa é uma falha no ensino no planeta. Essas coisas que nós dizemos aqui no nosso cafezinho não são ditas em casa, não são ditas na escola, e eu sempre digo que tudo isso deveria ser ensinado dentro do ensino fundamental. Né? Mais importante do que a lista de desejos, aquelas ambições todas, é você entender como é que funciona a sua neurologia, os seus neurônios, o seu cérebro, para que você possa organizar isso de uma maneira neurologicamente correta. E uma das maneiras, um dos recursos, é justamente a lista, antes da lista do ter, antes da lista de desejos, que aquilo é efêmero, aquilo vai embora, é a lista da gratidão. Se nós não tivermos a lista da gratidão antes, nós não teremos essa lista do ter, essa lista material. E o que é a lista da gratidão? É você sentir de verdade uma gratidão profunda. O que é uma gratidão profunda? Do âmago do ser, do seu interior, lá do fundo da sua mente emocional. Uma gratidão realmente de verdade. Não é aquela gratidão superficial, cognitiva, que você fala, valeu, obrigado, viu? Né? Não é aquela gratidão também que é praticada aí em algumas filosofias, que vai lá da boca para fora e fala obrigado, tal, ou religiões que simplesmente fica falando obrigado, obrigado. Não. É sentir. É muito mais do que ser educado e dizer valeu, obrigado, do que ir lá ficar repetindo da boca para fora, que é um nível intermediário, né? Aquele obrigado por educação é o nível superficial, ou das religiões é o nível intermediário, mas o obrigado que eu estou falando aqui é um obrigado profundo, é um obrigado de verdadeiro sentimento de nossa, como foi muito bom isso na minha vida, como isso fez diferença na minha vida, como isso é importante para mim, como eu me sinto obrigado
a retribuir por ter tido isso. Poucos param para filosofar sobre o muito obrigado. O muito obrigado de verdade é aquele profundo, onde eu me sinto em obrigação por ter tido aquilo. Assim como eu me sinto fazendo esse trabalho gratuito em obrigação com o universo em retribuir milagre da visão e tantas coisas boas que eu tenho na minha vida. Eu me sinto obrigado, eu me sinto muito obrigado, eu me sinto grato por ter tido essas coisas. Então, essa lista da gratidão que gera esse sentimento profundo, ela é muito importante. Muito obrigado, papai e mamãe, sem vocês eu não existiria. Primeiro, obrigado a Deus, obviamente, ao Criador. Obrigado aos meus olhos, obrigado aos meus órgãos perfeitos, obrigado minha casa, obrigado minha esposa, obrigado minha filha, obrigado a minha mãe, obrigado tantas coisas que eu tenho, meu carro, esse telefone, esse sistema todo que nós criamos aqui de microfone, telefone, filmadora, computador, luzes, que permite estar aqui falando com tanta gente ao mesmo tempo. Nós temos que exercitar essa musculatura do sentir-se muito obrigado com alguém ou com o universo, porque você já nasceu rico. Você já nasceu com muitas coisas fantásticas na sua vida e o universo ele é muito abundante. Mas as pessoas, nessa correria, nessa velocidade, nessa complexidade em que vivemos, elas esquecem-se daquilo que têm. Muitas vezes tem coisas que não tem dinheiro que pague, mas elas esquecem. E ficam focadas naquela listinha de eu quero casa, eu quero carro, eu quero apartamento, eu quero viagem, e esquecem que você tem que ser grato aos seus filhos, grato à sua família. Quem daqui não doaria um rim para uma pessoa amada? Mas um rim não tem preço. Então, nem sempre a lista de gratidão tem a ver com precificação, né? Em colocar preço nas coisas. A lista de gratidão, muitas vezes, inclusive, são aquelas coisas que dinheiro nenhum compra. Dinheiro nenhum compra. O dinheiro, ele é uma estratégia, ele é uma das ferramentas para nós conquistarmos aquilo que nós desejamos. Justiça, honra, lealdade, amor, família. O dinheiro compra até sexo, mas não compra amor. Não compra família, não compra a verdadeira amizade. Então o dinheiro ele é importante como um vetor, como um meio para conquistarmos essas coisas maiores. E essas coisas têm que estar na lista de gratidão, e essa gratidão tem que ser profunda. Por quê? Porque quando a gratidão é profunda, a neurociência já estudou muito isso, e ela explica que nós ativamos uma região do cérebro chamado sistema de recompensa do cérebro ou sistema de recompensa cerebral. Como que funciona isso? Ao sentirmos essa gratidão profunda e verdadeira, nós ativamos numa região chamada núcleo accumbens a produção de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela é o que une, que comunica um neurônio ao outro, é uma ponte neural que manda informação de um neurônio ao outro. Essa informação, ela é elétrica. Essa dopamina, ela nos traz a paz, ela nos traz a satisfação, ela nos traz a autoestima, ela nos traz sentir-se bem, sentir-se prazeroso, nos traz o prazer. Além disso, quando nós sentimos a gratidão através de uma outra via neural, nós ativamos também uma outra região, que é o hipotálamo. O hipotálamo produz a ocitocina, que através da glândula pituitária, que conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino, ou seja, ela pega essa ocitocina, que é um hormônio, e joga na corrente sanguínea. E a ocitocina é a que te dá o amor ágape, aquele amor de Jesus Cristo, o amor ao próximo, coisa que ficou faltando muito aqui para o brasileiro,
principalmente nessa pandemia. E a ocitocina, ela diminui sua raiva, diminui seus medos, suas ansiedades, suas fobias. Nesse sentido, a gratidão é um dos artifícios para você conseguir praticar esse não preocupar-se de Epicteto. Como eu disse, é simples, mas não é fácil. No mundo tumultuado e veloz, as pessoas esquecem da lista de gratidão. E essa lista de gratidão ela é importante para trazer a paz, o amor, diminuir os medos, raivas, ansiedades, fobias, dar mais satisfação, autoestima, prazer, diminuindo as preocupações. É uma das formas de diminuir a preocupação. A outra forma é treinar com aquelas perguntas que te empoderam. As perguntas do que eu posso fazer e não do que deveria acontecer, do e se, e se, e se. Outra via neural ou outra via de comportamental que libera dopamina e ocitocina, que ajuda a prevenir esses medos, essas tristezas, essas preocupações, é o servir ao próximo. Ajudar de maneira caridosa pessoas que estão em situações muito piores do que a sua. Isso ajuda bastante também a produzir dopamina e ocitocina e diminuir, assim, a preocupação. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Manda aí. Se vocês estão gostando, manda um coraçãozinho, manda um joinha, manda um sim. Isso vai ajudar a fortalecer aqui esse trabalho, esse cafezinho gostoso, para que nós continuamos às terças e quintas, 19h15, aqui no Instagram, fazendo esse cafezinho gostoso, tá bom? Então, manda aí, me dá um feedback, pergunta alguma coisa, participem. Isso é bate-papo, não pode ser monólogo. Participem do nosso bate-papo aqui. Ainda para diminuir essas preocupações, nós temos a necessidade de manter o foco no presente. Nós estamos vivendo, de novo, né? As pessoas, elas fogem do alvo. Imaginem vocês o alvo. Lá no centro do alvo é o foco presente. Nós temos que estar presentes com a nossa esposa, com o nosso marido, quando se vier estarmos inteiros, de corpo, mente e alma. Temos que estar presente, corpo, mente e alma, com os nossos filhos. De nada adianta estarmos com nossos filhos, olhando o WhatsApp, conversando com outras pessoas, olhando no computador ou assistindo uma novela. Então, temos que desenvolver a habilidade de colocar a nossa atenção naquilo que nós estamos fazendo naquele momento. As pessoas fogem para 4 pontos diferentes. O primeiro é o que nós acabamos de falar, para o futuro. A listinha interminável que vira ano e nunca termina, né? E nunca vai ser feliz, porque esquecem de fazer o projeto neurologicamente correto, onde vem antes a gratidão, que detalhe, tem que ser praticada todos os dias pela manhã e antes do dormir, para você reabastecer de ocitocina e dopamina. Mas as pessoas fogem do cerne da questão, do ponto central desse alvo e vão para o futuro. Isso gera preocupação, gera ansiedade, gera não viver, gera sobreviver, gera passar pela vida como se fosse um sonho sem aproveitá-la. As pessoas fogem, muitas delas fogem para o passado, com raivas, mágoas e ressentimentos. E todos nós sabemos, né? Muito estudado em muitas universidades no mundo todo, que as mágoas e ressentimentos ao longo da vida geram doenças e doenças ruins. 85% das patologias que não são genéticas, elas e também não são por ação externa, elas foram causadas por problemas emocionais, o tal do psicossomático, mágoas e ressentimentos acumulados ao longo da vida. Tem gente que foge para o ego, para o eu, né? Ele quer fazer para mostrar para os outros, é ego. Então, é como eu sempre digo, por exemplo, já falamos lá na Maratona da Prosperidade Financeira, 30 horas. Se você não viu, vai lá no meu canal do YouTube, @iacoaching, tudo junto, Iacoaching, desculpa, não é o arroba, é só o Iacoaching lá no YouTube.
você vai encontrar a Maratona da Prosperidade, 30 horas da Maratona da Prosperidade. E lá eu explico que a maioria da classe média brasileira, infelizmente, trabalha só pelo ego, querendo sempre mais viver um ou dois degraus acima daquilo que pode, apenas para quê? Ter, apenas para comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem ele não conhece aquilo que ele não é. Então, de que adianta viver assim, né? Vivendo de pequenas migalhas de felicidade, que na verdade não são felicidades, são euforias, são estímulos e que assim queima como um pavio, queima muito rapidamente e aí fica amargurando, lamentando, murmurando, reclamando, lamentando, queixando e tudo ando da vida e acaba gerando doenças, né, nele mesmo. E a última fuga do centro, do foco do hoje, do foco presente, são os outros. Ah, mas o que fulano vai pensar de mim? Ah, e se eu for com aquela roupa, o pessoal vai ficar me olhando e vai falar tal coisa. Mas o que será que vai acontecer, né, se eu fizer aquela coisa? O que vão dizer de mim? E começa aqueles pensamentos nos outros, né? E você tem que tomar uma decisão e quer ouvir um monte de gente. Aí o pessoal vem e dá um monte de palpite. Gente, palpite é o artigo mais barato que se tem conhecimento nesse planeta. É tão barato que todo mundo quer dar. E tem de monte e não consegue dar tudo que tem. Palpite não lhe serve. A melhor pessoa para tomar decisão na tua vida é você. Se você precisa de ajuda, procura um profissional habilitado, treinado, capaz, experiente para te dar essa ajuda. Não adianta perguntar para a amiga, para o primo, para o papagaio o que ele faria na tua situação. Não são pessoas preparadas. Normalmente o que a gente vê, principalmente nas questões de relacionamentos, as meninas, né, mais novas, 20 e poucos anos, chegam para a amiga, fulano fez tal coisa. Daí a amiga chega e fala, manda ele para aquele lugar, a fila anda e vai procurar outra coisa. Aí a amiga vai embora e quem ouviu aquele palpite muitas vezes acaba usando aquele palpite e depois se arrepende. Porque o outro que dá o palpite, ele vai embora, ele até esquece, ele não está se importando. E você que usa aquele palpite vai arcar com as consequências daquela ação. A outra pessoa não. Por isso as pessoas dão palpites muito superficiais, porque elas não se colocam de fato na sua posição. Uma outra pesquisa muito triste para informar para vocês é que 90% das pessoas que vocês comunicam os seus problemas, elas não se importam com os seus problemas. Isso é estudo dentro da neurociência. E, pior do que isso, mais da metade desses 90% que não se importa, eles gostam de saber que você tem problema. Sabia? Né? E você mesmo já fez isso. Quem lá na escola tirou aquela nota baixa, 2, 3 ou D, E, e quando tirou aquela nota baixa, saiu correndo procurar alguém que tirou uma nota menor ainda do que a sua, para você se consolar. Opa, o problema dele é maior que o meu, então eu estou tranquilo. É uma maneira inocente, mas o problema do outro te fez bem. Então, a maioria, 90% não se preocupa com os seus problemas. Mais da metade desses 90% gosta de saber que você tem problema, porque acaba até consolando ele. Poxa, minha vida não é tão ruim, ainda bem que existem gente mais ferrada do que eu, né? Então, não adianta ficar falando dos teus problemas para qualquer um. Procura a pessoa certa. Como eu gosto sempre de dizer, não adianta projetar as trevas nas trevas. Você tem que projetar luz nas trevas. Então, não adianta falar de determinados problemas com pessoas que não têm experiência naquilo, assim como nós estamos vivendo hoje, né? Eu tenho uma pergunta aqui que as pessoas ficam me fazendo, né? Cada hora sai um tratamento para Covid, né? Para o coronavírus. Já apareceram tantos que eu já até perdi a conta, mas os mais recentes é de que o sol,
mata, de que a vitamina D mata, que o vírus com mais de 36 graus não sobrevive, ivermectina, né, remédio para verme. Então, tudo isso, gente, não existe embasamento científico. Fizeram essa pergunta, eu estou respondendo aqui, tá? Toda vez que vocês receberem uma informação desse tipo, busquem em centros de referência credenciados de credibilidade e ouçam as opiniões dos especialistas, ou seja, dos médicos infectologistas com especialização em epidemias e pandemias. Os demais, nem os outros médicos estão preparados para abordar esse assunto. E, de preferência, cientistas, porque mesmo os médicos infectologistas especializados em pandemia e epidemia não sabem tratar ainda o coronavírus. Isso está na mão da ciência, tá? Então, busquem a informação na fonte, busca a luz, busca o conhecimento certo. Se você está na sombra, não vá para a sombra, vá para a luz. Então, se você não sabe o que fazer, por exemplo, né, com esse problema, o que fazer em relação ao coronavírus, vai para a luz, vai para onde tem informação de verdade. Essa história aí de que o vírus não sobrevive acima de 36 graus e que agora nós estamos começando o verão e vai morrer todo o vírus aqui no Brasil, balela, é mentira, não tem fundamento científico, gente. Se o vírus não sobrevivesse a 36 graus, então ele entraria no corpo de alguém, com qualquer febrezinha de 37 ou 38, o vírus já estaria eliminado e não seria tão letal quanto ele é. É um absurdo, né? A tal da ivermectina, né, que falam tanto, gente, não tem fundamento científico. O que tem são análises, perspectivas de algum instituto de levantamento estatístico. Então, por exemplo, a ivermectina foi desenvolvida por um médico japonês que ganhou o Prêmio Nobel da Saúde em 2015. Essa ivermectina é um remédio simples que foi aplicado em muitos países da África, países pobres, onde morria muitas pessoas com problema de verminoses, que causava elefantíase e outras verminoses. Por ser um remédio fácil e barato, foi distribuído e diminuiu muito a mortalidade de pessoas por vermes. Eram países pobres, onde tinha dificuldade de água encanada, água tratada e esgoto encanado. Então, havia muito esse ataque de vermes, né, nas pessoas. Aí vem algum instituto de estatística e fala, nesses países da África que tomou a ivermectina, o pessoal está pegando menos Covid, então a ivermectina mata a Covid. Isso não tem embasamento científico, isso é estatística. A estatística a gente usa como quiser. Eu posso dizer da mesma forma, eles não pegam Covid porque são negros. Eu posso dizer que eles não pegam Covid porque eles não têm esgoto encanado e desenvolveram mais o sistema imunológico. Eu posso dizer que eles não pegam Covid porque eles tomam mais sol, como já estão dizendo, porque eles têm mais vitamina D, enfim, porque eles não usam chinelo. Quando você fala de estatística, você pode olhar por qualquer perspectiva e criar qualquer estatística do jeitinho que você quiser. É muito manipulável, mas tudo isso não tem embasamento científico. Real, vamos dizer, a luz na treva desse problema chamado coronavírus, os únicos remédios efetivamente com base científica são as 7 ou 8 vacinas que estão na fase 3 no mundo todo, tá? E para nossa felicidade, 2 delas estão sendo testadas aqui no Brasil. E, infelizmente, a que vem de Oxford deu uma interrompida porque teve alguns problemas. Mas a que vem da Sinovac, que é um grande laboratório multinacional com ação na Bolsa de Nova York, no mundo todo, né, que tem sede na China, essa está indo muito bem, está no final da fase 3 aqui no Brasil, já terminou a fase 3 na China com 50 mil pessoas voluntárias, está terminando aqui no Brasil com 9 mil voluntários, e essa sim, cientificamente comprovada,
ela está dando uma imunidade de 98% nas pessoas. Isso é conhecimento, isso é fato, isso você pode obter através do site do Instituto Butantan, que é uma grande fonte de referência, de credibilidade mundialmente falando. Aí veio a outra pergunta, né? Mas eu não vou tomar vacina da China porque o vírus veio de lá. Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A vacina foi desenvolvida pela Sinovac, que é um laboratório multinacional de credibilidade, e o contrato com o Instituto Butantan em São Paulo é de transferência de tecnologia, ou seja, a vacina será produzida no Brasil e os cientistas brasileiros, os médicos brasileiros têm acesso à receita. Se tivesse algum tipo de grande problema ou algo de grande letalidade dentro dessa receita, desse bolo, dessa vacina, nossos cientistas já teriam observado. E os 9.000 voluntários, que são 9.000 médicos, também já teriam notado. Então, as vacinas serão produzidas no Brasil, a receita, o know-how, vem da China, vem da Sinovac. Agora, as pessoas precisam se informar mais. Quando eles falam da vacina de Oxford, eu pergunto para vocês, de onde vocês acham que vêm os insumos para fazer a vacina de Oxford? Pensem nisso. Os insumos da vacina de Oxford também vêm da China. Hoje, a China é o celeiro do mundo. É a grande produção das necessidades do ser humano que está acontecendo na China. Então, isso são ações, voltando para o nosso cafezinho filosófico de hoje, são ações que você pode fazer com foco presente de como controlar, como minimizar o impacto. O que eu devo fazer? Então, perguntas de empoderamento. Como eu vou poder ter acesso? Quando vai ficar pronto? Né? O que eu posso fazer enquanto isso para minimizar, para eu não pegar doença? Então, são perguntas que nos empoderam. Busca o conhecimento na fonte certa, projeta luz na luz, não vai projetar treva na luz. Busca no lugar certo as informações. Traz a verdade, porque é bíblico, a verdade vos liberta. E quando você sabe o que você está passando e as alternativas que você tem e vive o foco presente, você consegue viver uma vida melhor, consegue viver a vida boa. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Se fizer sentido, deixe seus comentários, coloquem para mim, por gentileza, me ajudem, coloquem aí por que é que foi bom o nosso cafezinho de hoje. Está faltando 2 minutinhos para acabar, então coloquem aí, a Leila vai anotar para mim aí por que é que foi bom o cafezinho de hoje. É muito importante esse feedback de vocês, é muito importante para mim estar aqui com vocês. E se eu conseguir ajudar, esclarecer ou agregar um pouquinho de conhecimento a qualquer um de vocês, eu já me sinto realizado, eu já me sinto com a minha missão cumprida. Então, coloquem aí se foi bom, por que é que foi bom e deixem suas perguntas, suas sugestões para o nosso próximo cafezinho, terça-feira que vem, 19h15, horário de Brasília, no @iacoaching do seu Instagram. Daqui 1 hora, esse cafezinho vai estar sendo reprisado na íntegra no meu canal IA Coaching do YouTube. Pessoal, muito, muito obrigado por compartilharem um pouquinho da vida de vocês, porque tempo é vida. Eu me sinto honrado, uma satisfação pessoal muito grande em dividir um pouquinho das nossas vidas juntos. Muito obrigado por virem à minha casa, por me permitirem entrar na sua casa e até terça-feira, pessoal.